Bom, galera, a gente criou agora o gráfico para uma coluna que foi a coluna de idade, né? Então sempre eu vou querer analisar a comparação de categorias, ou seja, se o cara é cliente ou se ele é cancelado. Mas eu não vou querer olhar só para a coluna de idade, eu quero olhar para todas as colunas da minha base de dados. Como que eu faço para ele, para falar para o Python assim, Python, não me exibe esse gráfico só da idade não, me exibe de todas as colunas. Tem como fazer isso? Tem. A gente vai usar uma estrutura que é a chamada de for. O que o for faz? O for é para cada coluna dentro da minha tabela, executa esse código. Basicamente é isso que a gente vai fazer. E aí, o for é a estrutura que permite a gente fazer coisas de forma repetitiva dentro do Python. Então, para fazer esse for, eu vou chegar aqui e vou escrever assim, ó, for coluna em tabela e assim vai. Então, vamos entender, parece muito simples, mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Basicamente é o seguinte, olha só. Para cada coluna dentro da tabela, eu vou querer que ele execute um código. Então aqui é importante você entender o seguinte. Primeiro, tabela é a nossa tabela da nossa base de dados. Está aqui, ó, nossa tabela da nossa base de dados. Quando você faz um for dentro de uma tabela, sempre, isso é sempre, tá? No Python, quando você faz um for dentro de uma tabela, ele não percorre as linhas, ele percorre as colunas. Se você quisesse percorrer as linhas, você teria que colocar tabela.index. E aí seria for linha em tabela.index, beleza? Então, o padrão do Python, quando você faz um for dentro de uma tabela, o padrão dele é percorrer uma coluna, beleza? É percorrer as colunas. Então, o que esse for vai fazer? Basicamente, ele vai executar o que tiver aqui dentro dele para a primeira coluna. Depois, ele vai executar o que tiver dentro dele para a segunda coluna. Depois ele vai executar o que tiver dentro dele para a terceira coluna e assim vai. Então, basicamente o que for vai fazer é, ele executa um código para cada coluna dentro da minha tabela. Então, isso você tem que pensar, quando você lê isso aqui é, para cada coluna dentro da tabela, executa esse código. Então, é isso que você está dizendo para o Python, beleza? Agora, o que eu quero que você entenda é que esse nome daqui, coluna, foi um nome que você criou. Eu poderia chamar ele aqui de minha coluna. Não ia ter problema nenhum. O importante é o seguinte, quando você executa um for que percorre uma tabela, ele vai armazenar dentro dessa variável aqui a coluna. Então, na primeira vez que eu executar esse código, quem vai ser a variável coluna? Primeira vez que você executar esse código, a variável coluna vai ser categoria. Na segunda vez que ele executar esse código, vai ser idade. Na terceira vez que você executar esse código, a variável coluna vai ser sexo. Na quarta vez que você executar esse código, a variável coluna vai ser dependentes e assim vai. Então, o que eu quero que você entenda é que quando você faz um for dentro de uma tabela, o que ele faz? Ele percorre cada uma das colunas e a cada vez que ele executa o código em uma coluna, ele está armazenando o nome daquela coluna dentro dessa variável coluna. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Olha só. Se eu chegar aqui e falar para ele assim, olha só, print coluna, o que isso aqui quer dizer? Primeiro, você diz para o Python o que está dentro desse for, ou seja, o código que você quer executar várias vezes, você diz para ele dando um tab. Então você chega aqui ó, embaixo do for e dá um tab. E o print coluna nada mais é para exibe para mim quem é a variável coluna, é isso que você está dizendo. E aí eu coloquei esse hashtag aqui ó, antes dessas linhas de código, porque ele vai comentar a linha de código, ou seja, ele fala para o Python, Python, ignora essas linhas de código. Foi só para isso. Por quê? Porque quando eu executar isso aqui agora, você vai visualizar, olha só, categoria, idade, sexo, dependente, educação, estado civil, faixa salarial. O que são esses nomes que estão aqui? São os nomes das colunas que eu tenho dentro da minha tabela. Então, quando ele executa o for, a variável coluna se torna o nome de cada uma das colunas da minha tabela. Beleza? É isso que eu quero mostrar para vocês. Dito isso, beleza, entendi, Lira, show de bola. Então, quando ele executar esse for, a variável coluna é o nome de cada uma das minhas tabelas. É isso que ele faz. Então, ele vai percorrer cada uma das colunas, substituindo, né, armazenando na variável coluna o nome da coluna. Show? É isso. Beleza. E aí, agora, vamos apagar esse print daqui e vamos tirar essa hashtag aqui. Vamos pensar. Eu não quero criar um gráfico para cada coluna, eu quero executar esse código aqui de criar um gráfico para cada uma das colunas. Então, isso daqui tem que estar com um tab para dentro. Por quê? Porque é esse tab para dentro que a gente chama de indentação. O que é indentação? É o tab para dentro. No Python, a indentação, ou seja, o tab para dentro, que é o que diz o que está dentro do for e o que está fora do for. Então, por exemplo, nesse caso aqui,
como essas duas linhas de código estão com o tab para dentro, elas estão dentro do for. Se eu chegar aqui e falar assim, print meu nome é Lira, esse cara tá fora do for. Por quê? Porque ele não tá com tab para dentro. Se ele tivesse assim, aí ele estaria dentro do for. Assim, opa, assim ele tá fora do for. Assim ele tá dentro do for, assim ele tá fora do for. Beleza? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, dentro do for vai ficar o código que você quer executar várias vezes. Então, eu quero executar esse código aqui várias vezes. Eu quero criar o gráfico e exibir o gráfico. Só que o gráfico vai ser sempre para a coluna de idade? Não. Ele primeiro vai ser para a coluna categoria, depois idade, depois sexo, depois dependente. Tá vendo isso daqui? Quem eram esses nomes que estão aqui? Esses nomes que estão aqui são a variável coluna. Então eu vou substituir aqui, ao invés de deixar fixo idade, eu vou substituir aqui pela variável coluna. Por quê? Porque se eu substituir aqui pela variável coluna, na primeira vez que ele executar, ele vai criar um gráfico para a coluna categoria. Na segunda vez que ele executar, ele vai criar um gráfico para a coluna idade. Na terceira vez que ele executar, ele vai criar um gráfico para a coluna sexo e assim vai. Então vamos visualizar. Rodei o código. Tá lá, ele está criando todos os gráficos para mim, tá vendo? Não estou fazendo nada, ele está fazendo sozinho, está criando todos os gráficos para mim. Feito isso, olha só, espera ele acabar de rodar aqui, ele está rodando, acabou. Feito isso, olha lá o que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma lista com todos os gráficos de todas as colunas. Então, olha só, categoria, a gente tem 8.499 clientes, 1.627 cancelados, show de bola. Por idade, aquele gráfico que a gente tinha criado. Por sexo, olha só, quantos clientes masculinos a gente tem, quantos clientes femininos a gente tem, quantos cancelados de cada um. Dependentes, quantos clientes e quantos cancelados a gente tem em cada um dos dependentes. Tá vendo? 0 dependentes, 1 dependente, 2 dependentes, 3, 4, 5. Olha lá, lembra que eu falei das colunas de texto? Aqui, ó, no gráfico ele exibe todas as colunas de texto pra gente. Então ele fala, ó, com ensino médio tem tantos clientes, com ensino superior tanto, sem ensino formal tanto, não informado tanto, ensino superior incompleto tanto e assim vai. Estado civil, casado, solteiro, não informado, divorciado. Faixa salarial. Categoria do cartão, cartão Blue, Gold, Silver, Platinum. Esse gráfico aqui me parece interessante para as nossas análises, a gente já vai olhar eles. Meses como cliente, produtos contratados, inatividade nos últimos 12 meses e assim vai. Então, cara, se você reparar, a gente tem uma série de gráficos aqui. E agora o nosso trabalho, que é o trabalho que eu vou fazer na próxima aula agora, a próxima aula vai ser uma aula relativamente longa, porque eu vou basicamente com vocês olhar esses gráficos aqui e tirar as conclusões em cima desses gráficos. E o que eu sugiro você fazer até como exercício de pensamento? Você provavelmente não vai chegar na mesma resposta que eu vou chegar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente não. E tá tudo bem se você não chegar. Porque agora é um trabalho de análise. E esse trabalho de análise você vai mais desenvolvendo. Agora não é mais código Python. Agora é análise. Você vai olhar isso daqui e tentar tirar daqui as informações desses gráficos. Então, vamos dar uma olhada nesses gráficos que estão aqui, para a gente tirar informações de dentro deles, para a gente dar uma visualizada e ver se a gente consegue identificar quais são os motivos. Lembra sempre aquilo que você tem que ter em mente. Você não está querendo descobrir um motivo que responda a 100% dos clientes. Você está querendo descobrir os possíveis motivos que vão corresponder à maioria dos clientes, beleza? Basicamente é isso. Então, tendo isso em mente, eu quero que você, entre essa aula agora e a aula que vem, que é a próxima aula aí que você está vendo dentro da página, você tente fazer esse exercício de olhar esses gráficos e tirar as conclusões. E anota as suas conclusões. E aí na aula que vem eu vou te falar as minhas conclusões analisando a nossa base de dados. E aí depois a gente vai pensar em quais podem ser os motivos baseado nisso que a gente vai olhar aqui. Porque aqui a gente não vai descobrir o motivo, a gente só vai ver, olha só. Vou dar uma dica já para vocês, ó. Olha só. Vamos olhar lá o nosso gráfico de categoria de cartão, né? De tipo de cartão, categoria de cartão, não lembro qual o nome. Aqui, ó, categoria do cartão. Eu tenho clientes Platinum, cliente Silver, cliente Gold. Se você reparar, lembra quantos clientes cancelados a gente tinha ao todo? Clientes cancelados que a gente tinha ao todo. Vamos olhar lá no início, ó. Tá aqui, ó. 1.627, que era a mesma coisa que essa nossa tabela inicial aqui falava. 1.627 clientes cancelados. Beleza. Desses 1.627, vamos lá na categoria de cartão. Desses 1.627, 1.519 são categoria Blue. Então, quando o nosso diretor tá pensando assim, galera, tá bizarro, a gente tá tendo muito cliente cancelando o cartão, provavelmente
essa percepção dele está aqui dentro da categoria Blue. Por que está dentro da categoria Blue, Lira? Cara, quase todos os clientes que cancelaram são categoria Blue. A maioria dos clientes da empresa são categoria Blue. Isso a gente consegue visualizar também. 8.000 dos 8.700 são categoria Blue. Então é normal a gente entender que, beleza, a maioria dos clientes estão ali e, consequentemente, a maioria dos clientes que cancelaram o cartão estão ali. Show, sim, verdade. Só que com isso a gente já consegue parar e pensar assim, cara, então provavelmente não é a categoria do cartão que diz que o cara vai cancelar ou não, porque tanto a maioria dos clientes quanto a maioria dos clientes que cancelaram estão ali dentro, mas ao mesmo tempo isso diz pra gente que a gente não precisa ficar preocupado em olhar a fundo a categoria Gold, a categoria Silver e a categoria Platinum. Porque o problema não está dentro da categoria Gold, Silver e Platinum, o problema está dentro da categoria Blue. Então vamos olhando aqui dentro dessa categoria quais são os outros motivos que a gente pode encontrar. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês anotem nas análises de vocês. Então, entre essa aula e a aula que vem, anota as análises dos gráficos de vocês. Tem gráfico que não vai dizer nada, tem gráfico que vai ser meio confuso e tem gráfico que vai dizer alguma coisa para vocês. Eu, na próxima aula, vou contar as minhas análises para você dos principais gráficos que eu olhei aqui e falei, puxa, isso daqui me parece ser um grande motivo. E aí eu vou anotar isso daqui junto com vocês, ao vivo, na próxima, ao vivo não, né, gravado, na próxima aula, e aí depois a gente faz uma outra aula seguinte, indo mais a fundo, tomando as nossas conclusões, beleza? Então vamos lá.